Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu peço ainda aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer por várias vezes a leitura desse trecho da Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5. Os irmãos podem acompanhar, por gentileza, mesmo assentados. João 5, do versículo 1 até o 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui, irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir nesse processo de exposição das Escrituras, e que possamos ser edificados, transformados pela Tua Palavra. Ó Deus, guarda os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos aprender de fato de Ti, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, algumas palavras que aparecem no texto, que eu julgo que são importantes que nós entendamos o significado delas. Aparece uma palavra aqui, festa. Não há indicação de que festa era essa, mas com certeza era um evento religioso, talvez uma das festas dos judeus, e provavelmente não era Páscoa, era outra festa, talvez Rosh Hashanah ou outra festa qualquer. Nessa época afluía uma multidão enorme de pessoas de vários lugares do Império Romano, que eram os judeus ou então prosélitos. Uma outra expressão que aparece, tanque. A ideia de tanque é muito fácil para entendermos, uma piscina, alguma coisa que possamos entrar dentro dela como se fosse uma pequena piscina. Mais adiante tem aqui o qual tem 5 pavilhões. Esses pavilhões aqui é como se fossem pórticos, como se fossem colunas, como se nós enxergássemos assim 5 pórticos e colunas, e eles davam uma certa proteção do sol para aqueles que ficavam ali perto do tanque.
E aí, outras expressões que nós conhecemos, enfermos, haviam doentes ali, cegos, coxos. E onde aparece a palavra paralítico, lá no grego não é bem paralítico, mas a ideia de alguém murcho, alguém ressecado, alguém seco, definhado, no sentido de que por conta disso, sim, ele tinha uma debilidade, uma impossibilidade, talvez, de se locomover, ou então o fazia com muita dificuldade. O músculo estava a tal ponto, tão fragilizado, que olhava para o indivíduo e ele estava seco, não havia musculatura nas suas pernas, por exemplo. Uma outra palavra que aparece aqui, nesse jazia uma multidão. A palavra jazer aí, o significado do verbo, a ideia de se deitar, de estar prostrado, é também utilizado em outro lugar, no sentido de quando alguém ia fazer as refeições, ele se reclinava, nesse sentido de ficar prostrado, de ficar deitado. Mas essa palavra aparece uma segunda vez, na tradução que nós usamos, já aparece no sentido deitado. Por exemplo, aqui no versículo 6, Jesus vendo-o deitado, é a mesma palavra que aparece aqui para jazia. Então eles estavam ali deitados, estavam sobre o chão. Multidão, um grande número de pessoas, não poucas, muita gente, muita gente. E quando você chegava naquele lugar, você tinha uma sensação de ver uma multidão mesmo. E há um detalhe bem interessante, o versículo 4, todo ele, que aparece aqui, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse versículo, ele não aparece nos textos mais antigos, a tradução chamada texto crítico, no textos receptos, que é aquela versão adotada pelos reformadores, porque essa versão ela tem muitas cópias, o que garante uma certa credibilidade, legitimidade em relação ao que está escrito. Mas nos textos mais antigos não aparece essa explicação aqui. Há um contexto histórico aqui, irmãos, preste bem atenção. Um contexto histórico bastante importante. Ele fala aqui, junto à porta das ovelhas. A palavra porta, propriamente, não aparece lá nos autógrafos, mas a ideia era aquele lugar por onde as ovelhas entravam em Jerusalém e provavelmente essas ovelhas seriam sacrificadas no templo. Em Neemias 3:32 e 2:39 dá a ideia que seria um lugar, talvez, onde se vendiam essas ovelhas, elas entravam em Jerusalém e ali havia o comércio delas para que pudessem ser levadas ao templo e ali serem sacrificadas naquele culto. Portanto, no lado nordeste da cidade de Jerusalém e bem pertinho, bem próximo ao templo ali construído por Herodes, não ficava muito distante. Em 1888, um arqueólogo, Kashik, ele descobriu um lugar em que aparecem dois tanques e aparece lá essa arcada e que provavelmente se refere a esse lugar. E há um detalhe, que esse tipo de estrutura, vamos chamar assim, de tanques, onde pessoas afluíam para esperar um milagre e entrar nesse lugar, não era algo que ocorria somente em Jerusalém naquela época. Em todo o Império Romano havia um culto a um deus chamado Asclépio, e era muito comum em muitas cidades existissem tanques semelhantes em que pessoas ficavam ali deitadas próximas ao tanque para, no momento oportuno, mergulharem e serem curados de suas doenças. Inclusive, após a destruição de Jerusalém, esse lugar ele foi usado como um santuário pagão, exatamente com esse propósito. E existem alguns relatos nesse sentido. Craig Kenner, ele diz que o sítio que foi encontrado, ele foi mais tarde utilizado como um santuário de cura pagão, porque havia uma tendência de reutilizar velhos santuários. E esse lugar onde tinha esses tanques,
ele era bastante semelhante a outros tanques que existiam em outros lugares. E aqui, irmãos, a religiosidade dos judeus em estar naquele lugar, naquele tanque. Agora, preste atenção, irmãos, uma pergunta que podemos fazer: o que é que o Senhor Jesus foi fazer naquele lugar? Imaginem como é que era o lugar. Um lugar cheio de gente, pessoas estavam deitadas, prostradas, algumas delas que tinham mais recursos, talvez acompanhadas por alguém, que era a pessoa que iria ajudá-la para que naquele momento oportuno ela pudesse ser levada e mergulhada no tanque. Mas um lugar cheio de gente doente. E esse homem aqui, não há indicação clara na Escritura de que ele fosse um paralítico, alguém que tivesse um problema de locomoção desde o nascimento. Talvez ele tivesse alguma doença e por conta dela ele estava impedido de se locomover. Mas uma multidão de gente doente, uma multidão de gente jogada pelo chão, todos ali perto de um tanque, uma visão estranha, esquisita. E haviam coxos, haviam cegos, haviam pessoas que exalavam um odor não muito agradável. O lugar era um lugar fétido, o lugar era um lugar em que, se você olhasse para ele, a sua sensação não seria agradável, não seria boa. Você não iria querer estar ali, nem para olhar, tanto e mais ainda ficar naquele lugar. E Jesus vai para aquele lugar. Ao que tudo indica, havia uma certa tolerância, uma certa permissividade, ainda que não aprovada, de alguns que cuidavam do templo em relação a essa prática. Deixa eles lá. E ali ficava naquele lugar uma cena bastante estranha, uma cena, eu diria até, muito triste, uma cena que nos angustiaria profundamente se nós olhássemos e víssemos aquilo ali. E Jesus vai para aquele lugar. Jesus vai para aquele lugar. É muito importante, irmãos, lembrar a todos que cego, coxo, paralítico, eles não podiam entrar no templo. Não lhes era permitido o ingresso no templo. Eles estavam ali jogados, prostrados. Uma cena muito estranha. O nosso Senhor aqui, ele vai até aquele lugar e vê um homem que estava doente e enfermo há 38 anos. A expectativa de vida das pessoas naquela época não é como os dias de hoje. Pouquíssima gente chegava a 50 anos. 38 anos, enfermo, era um tempo bastante razoável, um tempo de sofrimento bem grande. 38 anos, aquele homem estava doente, não há indicação de que tipo de doença era aquela, mas que naquele momento o impedia de andar. Ele estava ali jogado, prostrado. O nosso Senhor vai direto até aquele homem que estava enfermo há 38 anos. E eu fico imaginando, irmãos, talvez o Senhor ali com os discípulos, penso que ele não foi sozinho, e talvez estranhando o que ele está fazendo aqui. O que o Senhor está fazendo aqui? E não havia uma pessoa, muita gente, mas ele vai especificamente num homem. Ele vai naquele ali, que estava ali deitado. E o Senhor perguntou àquele homem: queres ser curado? Ele responde: não tenho ninguém que me ponha no tanque. As pessoas mais abastadas, as que pelo menos tinham ao cuidado de outros, eles eram levados por alguém, e essa pessoa, uma espécie de cuidador, ficava ali de prontidão para, quando houvesse a necessidade, colocava no tanque. Mas ele não tinha ninguém para colocar no tanque. Ora, ele não conseguia se mover, ele estava ali jogado. Que esperança era dele de chegar ao tanque primeiro do que todos os outros? Não havia ninguém para colocá-lo no tanque. E ele responde para o Senhor Jesus que, de uma certa forma, talvez a expectativa dele era vã. Não havia ninguém que pudesse colocá-lo. E era somente o primeiro que caísse no tanque, ele, abre aspas, seria curado. Respondeu-lhe o Senhor, respondeu-lhe o enfermo: não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou,
desce outro antes de mim. Talvez ele se arrastasse pelo chão para tentar chegar, mas não havia habilidade, mobilidade para que ele conseguisse chegar a tempo ao tanque. O Senhor Jesus diz àquele homem o seguinte: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele carregava consigo alguma coisa, vamos chamar assim, uma espécie de maca, algo que ele deitava. Toma o teu leito e anda. Irmãos, provavelmente, como diz aqui, ele era um daqueles ressecados, aqueles que estavam secos, não havia músculo. E aquele homem, de maneira tremenda, ele se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Agora, não precisou de anjo nenhum. Não foi necessário que a água fosse agitada por quem quer que seja. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses, em Hebreus 1, nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nestes últimos dias os falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Não precisa de anjo. Que anjo é esse que vai chegar, tocar, mexer, e quem cair vai ser curado? O Senhor da glória, Ele curou aquele homem. Em Hebreus 1 nos diz o papel dos anjos, a partir do versículo 14, que são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Mas, irmãos, havia uma religiosidade entre os judeus, inclusive, em relação a essas coisas, em relação a anjos. E não é muito diferente nos dias de hoje. Tem muita gente que quer ver anjo, ouvir o anjo, sei lá. Tem muita gente que quer ver um tanque ser agitado por um anjo. Mas não precisa disso. O Cristo vivo, Ele cura, Ele sara, Ele restaura. Não precisa de anjo nenhum, não precisa de tanque nenhum sendo movido ou agitado. Não há necessidade disso. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Colossenses, ele alerta sobre certas coisas que preocupam em relação à igreja de Colossos. Colossenses 2, versículos 16, eu vou colocar 18. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ele chega a dizer que esse pessoal aí que está falando aí de culto de anjo, essas coisas todas, ele chama de mentes carnais. E aqui, irmãos, há um detalhe bem interessante. Eles estavam próximos ao templo. E conquanto, penso eu, aqueles que ali estavam responsáveis pelo templo não concordassem com essa prática, eles permitiam. Havia uma tolerância, uma permissividade. Deixa quieto, deixa eles lá. Provavelmente, irmãos, muita gente de lugares vários iam para lá e eram colocados naquele tanque, nessa expectativa de serem curados, Aqui no versículo 8, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. E aí vem um complicador, era sábado. O Senhor cura no sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Aquele leito que ele estava deitado, prostrado, ele carrega consigo. Você não pode carregar isso. Haviam regras bem específicas em relação ao sábado. Quantos passos eles poderiam dar no sábado, o que poderiam fazer, o que não poderiam fazer, ou a quantidade de movimentos de sei lá o que. Era tudo muito detalhado. E aquele homem responde:
O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Hoje é sábado, toma o teu leito e anda no sábado. Perguntaram-me quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda. E aí um detalhe, irmãos, aquele homem não sabia quem era. Ele foi curado e não sabia quem era quem o curou. Provavelmente a preocupação dele era tanta com a sua doença, com a sua enfermidade, que ele não estava ligando muito quem é que curou. O que interessava é que ele estava curado. Mas olha só que interessante. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Imaginem a confusão, o alvoroço que não aconteceu ali. Todo mundo ali prostrado, perto do tanque. Jesus entra ali dentro e diz para o homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imagine o que aconteceu ali, o alvoroço que foi quando isso ocorreu. E ele sai dali, e aquele homem leva o seu leito. Mais tarde, Jesus encontra esse homem no templo. E esse homem agora pode entrar no templo, porque ele não está mais cocheando, não tá mais com dificuldade de mobilidade. Agora ele está inteiro, e por isso ele pode entrar no templo. Jesus disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi contar aos que o haviam interpelado acerca de tomar o leito dele no sábado. Aplicações, irmãos. Primeira aplicação, preste bem atenção. Que elemento estranho na religião judaica, que coisa esquisita, emprestar alguma coisa que tem relação com outra religião e que é meio estranho. Um tanque com água, você tem que entrar no momento exato, aquela prescrição esquisita. Uma certa superstição, inclusive, e aqui eventualmente nós podemos também incorrer nesse erro. Tolerâncias com práticas que não há base bíblica para isso. Não há. Se nós prestarmos atenção nos dias de hoje, quantas coisas são realizadas em nome de Cristo, em nome da igreja, e que não tem nada nas Escrituras acerca disso. Não há nenhuma referência a isso. A tolerância com práticas esquisitas. Deixa quieto, não tem problema, deixa. E fica sendo tolerante. Um certo pragmatismo até. Não, vai funcionar, deixa eles aí. Eles não podem entrar no templo, mas eles estão lá no tanque, estão perto do templo. Ok, está tudo ok. Eles estão louvando, estão adorando o mesmo Deus. Deixa quieto. É um anjo que vai descer, vai mexer a água. Deixa como está, a gente não está nem olhando para eles, não está enxergando eles. Uma certa tolerância equivocada. É bem interessante, irmãos, que a gente, só para pontuar aqui, o juramento dos médicos de algumas faculdades de medicina, juro por Apolo, médico, por Asclepio, por Ígia e Panaceia, por todos os deuses e deusas, fazendo as minhas testemunhas, que eu cumprirei inteiramente este juramento de acordo com as minhas capacidades de discernimento. Está um pouco imiscuído, misturado com a nossa cultura, com a nossa maneira de enxergar as coisas. Só para a gente entender, por exemplo, o símbolo da engenharia é a deusa Minerva. É a deusa Minerva. E eu vejo alguns engenheiros com o rosto dela colocado, e ninguém vai levando essas coisas. Irmãos, nós não podemos ser tolerantes com essas coisas, de forma alguma. Nós não podemos aceitar esses elementos estranhíssimos, esquisitos, não bíblicos, não instruídos na palavra de Deus acerca dessas coisas. É a primeira aplicação. Segunda aplicação, irmãos, em relação ao sábado. Vejam só, eles começaram a definir muitas regras para o sábado. Então ele não podia levar o leito dele. Havia uma certa distância máxima a andar. Eu vou ler alguns textos assim de forma
de forma não aleatória, mas que falam de sábado. Por exemplo, Mateus 12:1, era dia de sábado, Jesus passou pelas searas e os seus discípulos estavam com fome, então eles entraram, colheram espigas para comer e provavelmente debulharam. Eles não podiam fazer isso. Os fariseus, porém, vendo, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Não pode fazer isso. Onde é que está escrito que não pode fazer isso? É porque haviam regras que eles já estabeleciam acerca dessas coisas. Não só acerca do sábado, como de muitas outras coisas. Não pode isso, não pode aquilo outro, não toque nisso, não toque naquilo. No versículo 12, o nosso Senhor diz: ou não lestes que aos sábados os sacerdotes no templo violam e ficam sem culpa, porque trabalham? Aí o Senhor diz que ele, versículo 12:8, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Lucas 6:9, ele pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? O que eu devo fazer? Mais adiante, Lucas 13:15, o Senhor chama eles de hipócritas. Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Tem que beber. E assim, irmãos, a questão do sábado, por exemplo, não só do sábado, mas com relação a esse rigor em relação a certas coisas, misericórdia, Senhor. Agora preste atenção que temos dois opostos aqui: uma permissividade que não é para acontecer e um rigor, um legalismo do outro lado. A moderação é o ideal, mas muitas vezes vamos para um lado ou para o outro, não ficamos moderados, corretos, razoáveis, não usamos razão, não usamos a inteligência, não usamos as escrituras. A moderação, nem para um lado e nem para o outro. Outra aplicação, irmãos, preste bem atenção: quem é esse homem? Quem é esse homem? Que Jesus entra num lugar cheio de gente, cheio de gente. Por que o Senhor não diz: todos vocês estão curados? Mas ele vai especificamente para um homem. Quem ele é? Ele é tão especial assim. Ele é tão especial quanto todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus. Todos são especiais, no sentido de que Deus, antes da fundação do mundo, os escolheu para que pudessem andar com o Filho e pertencem ao Filho, porque o Pai entregou ao Filho. Aquele homem era especial e Jesus foi até aquele lugar, entrar naquele lugar estranho, esquisito, por causa daquele homem. Mas há um detalhe também, irmãos, que devemos tomar muito cuidado: a preocupação única. E aqui, irmãos, eu não penso que nós sejamos diferentes daqueles que ali estavam, nem eu, nenhum de vocês. Quem é que, estando doente, alguma doença que machuca, que traz sofrimento, não quer a cura? E muitos até não estão preocupados, não interessa de onde vem a cura, eu quero a cura. E o Senhor vai ali e cura o homem não sabe nem quem curou ele. Mas depois ele vai ao templo e encontra o nosso Senhor Jesus. Um outro homem, no caso o cego de nascença, no João 9, versículo 30, o Senhor diz para ele: crês tu no Filho do Homem? E ele lhe diz: quem é, Senhor, para que eu lhe creia? E Jesus novamente fala: já o tens visto, é o que fala contigo. Versículo 38, 9 e 38. Então afirmou o homem: creio o Senhor, e o adorou. Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. E aquele homem, penso eu, aquele homem que estava naquele lugar, perto do tanque, quando ele vai ao templo, encontra a Cristo, e entendo eu que de alguma forma ele compreendeu com quem ele estava falando.
com quem estava falando. Então a cura passou a ser, penso eu, não tão importante, mas o encontro com Cristo passou a ser mais importante. Então, quem somos nós? Quem são aqueles a quem o Senhor Deus se revelou e mostrou a sua bondade, a sua graça, a possibilidade de sermos perdoados porque somos indignos do Senhor Deus, somos pecadores e merecemos ficar no tanque de Betesda, jogado no chão eternamente ali de qualquer jeito. Mas Ele levanta e nos faz andar com Cristo. Há um detalhe importante, uma outra aplicação. O Senhor Jesus diz aqui, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você foi chamado pelo Senhor Deus, a cada um que aqui está foi revelado Cristo. Não pequem mais. É óbvio, irmãos, que somos pecadores, a nossa natureza tende para aquilo que desagrada a Deus, mas vamos buscar incessantemente não pecar mais. E que isso possa ser algo que seja o nosso alvo de vida. Não pecar mais. E não de repente ficar vivendo de qualquer maneira, tranquilo, pensando, eu estou tranquilo porque Deus já me resgatou, já me salvou, eu posso fazer o que bem entender. Não, fostes curados, fostes alcançados por Deus, Cristo se revelou a cada um de vocês. Não pequem mais, busquem, se voltem nesse sentido, porque para que não te suceda coisa pior, Há uma expressão bastante interessante aqui. Ele diz aqui, não tem ninguém. Eu imagino, ele tinha que chegar no tanque primeiro do que todos, cheio de gente, e muitos haviam cuidadores que poderiam carregar e levar com rapidez ao tanque. Ele não tinha ninguém. A possibilidade de ele chegar primeiro era mínima. Ele fala, não tenho ninguém. Irmãos, nós não precisamos que ninguém nos coloque no tanque. Precisamos de Cristo. Precisamos somente de Cristo. Ponto final. Ainda que todos nos abandonem, preste bem atenção, ainda que meu pai, minha mãe, quem quer que seja, me abandone, eu posso e vou estar com Cristo. Pronto. Não tem ninguém, mas se eu tiver Cristo, eu tenho tudo. O Salmo 23, ele não esteja traduzido corretamente. Diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a ideia é um pouquinho diferente. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Se Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. E Cristo, Ele pode nos levantar e nos guiar e nos dirigir segundo a vontade boa, agradável dele para as nossas vidas. Nós não somos donos do nosso futuro, mas precisamos confiar em Cristo, andar com Ele, e Ele vai cuidar de cada um de nós. Irmãos, querem ser curados? Eu não falo só a cura de alguma enfermidade, de alguma doença, mas de tudo de ruim, de esquisito, de estranho que nós temos, que nós somos. Querem ser curados? Olha para Cristo, e Ele vai fazer, e Ele tem o poder de dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, vai andar, vai poder entrar no templo, vai poder estar com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, reconhecemos que somos pecadores, muitas vezes egoístas, pensando somente em nós mesmos, Pai. Ó Pai Santo, nos dirige em nossas vidas, Pai. Queremos depender de Ti,
Queremos andar contigo, Pai. Queremos ser curados momento a momento por Ti. Queremos ser convertidos, Pai. Que a nossa vida possa mudar de direção segundo a Tua vontade, para o lugar, para o destino que Tu queres em nossas vidas, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Guarda cada um de nós, nos protege e que possamos ficar livres de superstições, de uma tolerância àquilo que não te agrada, Pai. De igual modo, não nos permite que fiquemos legalistas, Pai, com uma coisa absoluta, esquisita, que não é a tua graça em nossas vidas, Pai. Ó Deus, que haja moderação em cada um de nós. Nos guarda, Pai. Nós te oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.